Olá! Você sabe como o tarô nos acessa para responder as nossas questões? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. O tarô, ele acessa o nosso inconsciente pessoal. Ele conversa com o nosso inconsciente. O nosso inconsciente, e ele faz isso pela sincronicidade. Então, ele faz uma sincronicidade com o conteúdo que tem no nosso inconsciente. O nosso inconsciente, por sua vez, está ligado ao inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo é onde estão todas as histórias da humanidade. Não exatamente a história em si, mas todas as emoções que essas histórias provocaram, que elas gravaram. Então, todas essas emoções estão plasmadas no inconsciente coletivo. E o nosso inconsciente pessoal, ele fala diretamente com o nosso, ele está ligado ao nosso inconsciente, ao inconsciente coletivo, que a gente também pode chamar de memória coletiva, porque a memória da humanidade toda, e desde os primórdios, desde que o homem surgiu na Terra e passou a ter sensações e sentimentos, é desde essa época que nós temos gravados lá no inconsciente coletivo. Vou dar um exemplo. O homem, logo na idade das pedras, lá no tempo das cavernas, quando ele ocupava as cavernas, né, morava nas cavernas, a caverna era uma proteção para ele, porque existiam vários animais gigantescos e ele se protegia desses animais. Isso desenvolveu nele um instinto de sobrevivência. Esse instinto de sobrevivência traz uma gama enorme de sentimentos. Por exemplo, traz raiva, traz um certo egoísmo, traz um medo muito enorme, e tudo isso está lá plasmado no inconsciente coletivo, na memória da humanidade. Essas sensações nós ainda temos. Quando nós estamos diante de um perigo, nós ainda temos o medo, temos a angústia, temos a vontade e o ímpeto de uma ação violenta para nos proteger. Isso sempre para nos proteger. Então, existe ainda uma relação. O que nós sentimos ainda é muito ligado ao que o homem sentiu desde vários tempos. Existe, inclusive, uma carta no tarô que é a força. E ela fala bastante sobre isso. E, na verdade, o que nós temos, a nossa proposta é de cuidar, de vencer esses instintos, de domar os nossos instintos e passar a viver uma vida menos instintiva, mais intelectual, mais de coração, mas de coração mais que vibra numa sintonia mais amena do que essa sintonia de instinto de sobrevivência, porque essa sim gera muitos medos, muita raiva, e é um descontrole total. Bom, então a gente já viu que a linguagem, o que acontece no nosso inconsciente pessoal, é a mesma coisa que acontece no inconsciente coletivo. E tem um outro fator. No inconsciente coletivo, todos os inconscientes pessoal permeiam ele. A gente convive junto, eu, você, o meu inconsciente pessoal com o seu inconsciente pessoal. Todos nós estamos convivendo lá no inconsciente coletivo. Então nós temos acesso um ao inconsciente do outro. E aí essa é uma forma de... Isso aí dá um outro vídeo mais longo e só para explicar isso. Mas vamos parar por aqui. O meu inconsciente se comunica com o seu. E todos eles estão no inconsciente coletivo. Ponto. Por aqui é o suficiente. Tem uma palestra no canal que eu explico mais sobre isso. Ainda não esgoto o assunto, mas explico mais sobre isso. Você pode acessar essa palestra que tem aqui no canal. Bom, vamos continuar. O tarô, como eu já disse, o tarô ele é composto de cartas. Ele é um baralho composto de cartas, de 78 cartas. Mas ele não é um baralho comum, como aqueles de jogo de azar. Ele é um baralho, ele é um jogo de cartas. Eu não gosto nem de chamar de baralho, porque isso confunde as pessoas. Ele é um jogo de cartas, e nessas cartas a gente tem tem os principais arquétipos, os principais símbolos que estão lá
no inconsciente coletivo. Esses arquétipos, esses símbolos, eles são as emoções que estão plasmadas no plano das ideias, ou na memória coletiva, ou no inconsciente coletivo, que também são outros dois nomes que a gente dá. Pois bem, então, a gente já viu que existe o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, que lá tem todas as nossas informações, todos os nossos sentimentos, e o tarô, ele traz os principais símbolos que mostram os sentimentos que estão lá plasmados em forma de arquétipo. Então, o que o tarô faz é falar a mesma linguagem que o nosso inconsciente pessoal e o nosso inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo, que é do nosso, de toda a humanidade. O tarô ele é dividido em 56 lâminas, 56 cartas, que são os arcanos menores, e 22 que são os arcanos maiores. Essas 22 cartas, que são os arcanos maiores, elas é que são formadas com os principais arquétipos, porque essas cartas, elas dão o tom das emoções que nós estamos sentindo em determinado momento. E, na verdade, a nossa psique, ela é formada por esses símbolos e por esses arquétipos. Então, quando a gente está falando, está em contato com o tarô, nós estamos em contato com a nossa psique. O tarô, ele fala com o nosso inconsciente e traz de lá as informações que nós estamos precisando para vivenciar determinada situação, ou com a situação, os arquétipos que estamos vivendo e de que forma estamos vivendo. Então, a minha formação, a sua formação é formada de arquétipos, e nós devemos viver de acordo com esses arquétipos, com essa mesma finalidade, em conformidade com esses arquétipos, porque senão a gente vai viver uma vida desequilibrada, cheia de dor, cheia de angústia. E quando a gente encontra esses arquétipos, quando a gente encontra a nossa essência, porque esses arquétipos que estão na nossa formação são a nossa essência, quando nós encontramos essa nossa essência, nós vivemos uma vida melhor, nós vivemos uma vida mais equilibrada. E uma outra coisa, para encontrar essa nossa essência, a gente parte para um caminho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Nós só conseguimos fazer o desenvolvimento pessoal se nós estivermos trabalhando com a nossa verdade. É a nossa verdade que estabelece o nosso desenvolvimento, é ela que nos faz nos conhecer. Então, é importantíssimo viver de acordo com a nossa essência. É o remédio, é o caminho, e é a solução para as nossas divergências conosco, para os nossos desequilíbrios conosco. É a aceitação. É isso que o autoconhecimento proporciona, a aceitação. Bom, então nós já vimos, sintetizando tudo. O tarô fala a mesma linguagem do nosso consciente e do inconsciente coletivo. No nosso inconsciente pessoal, estão vários arquétipos, vários símbolos que estão ligados ao inconsciente coletivo. E os dois se conversam o tempo todo, e como o tarô é uma linguagem de símbolos, ele conversa com os dois. E mais, o tarô ele permite que o meu inconsciente, que eu, a taróloga, ou qualquer outro tarólogo sério, entre em contato com o seu inconsciente e traduza esses símbolos que estão lá, porque os símbolos se conversam, e a gente precisa saber como é que cada um está falando, o que cada um está falando, como é que eles estão falando um com o outro. É esse o trabalho do tarólogo. Então eu fico por aqui hoje. Eu sou Edna Pinson, sou taróloga há 25 anos e estou aqui disponível para você. Se você tem alguma questão de algum ponto da sua vida que esteja em desarmonia, ou se você quer trabalhar o autoconhecimento, esse é o meu trabalho. Então você me chame nas minhas redes sociais, tá bom? Esse é o primeiro vídeo da série que a gente está fazendo, que é como o tarô funciona e as interpretações de cartas, de cada carta do tarô,
tá? Acompanhe, a gente tem muito para aprender um com o outro, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.